Ontem, mudando de assunto, a Conmebol anunciou o preço dos ingressos para a final da Libertadores no dia 4 de novembro no Maracanã. Os ingressos para geral se esgotaram muito rápido, mas os outros ingressos, que são os mais baratos para as duas torcidas que serão finalistas, só vão ser abertos para venda, obviamente, quando forem definidos os finalistas. E aí o valor chamou a atenção porque, além de ser mais barato que o do ano passado, custa menos do que o da Copa do Brasil. Olha só, são 3 categorias para essa final da Libertadores. A 3 custa 260, a 2, 800 e a 1, 1.300. E para a Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, obviamente tem valores diferentes para quem é sócio torcedor e para quem é estudante, mas custa na base, né? Norte 400, Sul 700, Leste superior 1.000, Leste inferior 1.200, Oeste inferior 1.500, Maracanã mais 4.500. E aí, faz sentido a final da Copa do Brasil, Danilo, ser mais cara do que a final da Libertadores? Não, assim, o A evento lentidão do Danilo, Libertadores, ele é que ele maior do dormiu que o pouco. evento Copa do Brasil, né? Não, eu não sei se é só pra mim, mas eu tô tendo algumas Você tá com oscilações delay aqui aí, eu na acho. imagem e no som aqui. Então, Vou eu colocar não meu sei, fone, talvez ver se seja é só o a minha meu. internet, eu preciso até dar uma olhada. Mas eu não faz muito sentido você você colocar esse preço da Copa do Brasil em relação à Libertadores. Eu tenho sempre uma ressalva nessa discussão em relação aos preços do ingresso e tudo mais, porque quando a gente vai analisar esse preço de ingresso, a gente precisa fazer uma análise completa da cadeia toda, né, digamos assim, né? Hoje o futebol é muito caro, os clubes precisam dar um jeito de pagar esses altos salários que os times têm, que os jogadores exigem para poder ficar aqui, para recusar propostas da Arábia Saudita. O campeonato em si, ele dá uma premiação altíssima, porque as televisões pagam muito alto, enfim, é uma cadeia toda que não dá para a gente chegar na final do campeonato e falar, pô, não faz sentido cobrar R$ 400. É, tem o problema de você cobrar isso do torcedor, de você elitizar muito uma final de campeonato, de você tirar aquele cara que está ali todo dia, no seu dia a dia, nos jogos das fases mais anteriores, né? Então aquele cara que vai todo jogo não consegue, ou às vezes de ter que priorizar muito quem tem o sócio torcedor, e por aí vai. Mas é um problema mais complexo do que um preço simplesmente de ingresso. Mas quando você coloca lado a lado a Libertadores, que é um evento internacional, que é um evento de maior prestígio, o campeonato mais importante do continente, e que tem ingressos mais baratos que a Copa do Brasil, dá aí o tom de que um pouquinho ali, pelo menos, da régua, a Copa do Brasil fugiu, né? Mas eu não consigo falar, Domi, infelizmente, que tem esse problema, de fato. Os ingressos hoje afastam o público que tem mais necessidade, dão muito privilégio para o cara que consegue pagar a mensalidade de um sócio torcedor, mas esse é um reflexo de uma cadeia muito maior, não é só esse final, esse ingresso de final que a gente precisa analisar, viu, Domi? De fato, mas tá muito caro, né? Eu acho que é sacanagem com o torcedor. E aí as finais pro Flamengo, né, nessa final, não tão como era esperado, né? Desculpa, Rodrigo. Mas, obviamente, por causa do valor, mas também por causa da capacidade reduzida. E também, como você escreveu na sua coluna hoje, tivemos tentativas de fraude no site do Flamengo. Então, o que está acontecendo? Vou dar uma explicação aqui. Primeiro, por conta de segurança, você tem uma carga reduzida de venda de ingresso. Foi vendido em torno de 56.400 ingressos, e o normal seria, em jogos desses, seria 60 mil. Por quê? Por causa de segurança, tem que ter o isolamento lá da torcida do São Paulo, então a PM pede, você perdeu 3 mil, 4 mil lugares. Aí, dentro desse processo, que já tinha uma redução, você teve valores altos de ingressos. Teve valor alto, como a gente estava falando aqui, acima da Copa do Brasil. E dentro ainda da venda, a venda acabou sendo meio turbulenta. Ia e voltava ingresso no sistema do Flamengo e o sistema para o público em geral. Setores que tinham sido esgotados voltavam. E aí, o que eu fui pedir? As explicações para entender o que estava acontecendo. E algumas das coisas foram: cartão de crédito que entra, paga e depois volta, e aí o ingresso volta. Por conta disso, o Flamengo começou a usar Pix, e também porque tem tido fraude. O que é fraude? Tem dois tipos de coisa que tem acontecido que o Flamengo entende como um problema. Uma,
Num jogo anterior da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, teve entre 200 e 300 mil reais de cancelamento de compra de ingresso. O que é? O cara compra o ingresso, vai ao jogo e depois ele diz que não comprou. E aí ele cancela e o Flamengo não consegue cobrar, porque tem uma regra de, pela lei, você pode ainda cancelar a compra, mesmo você tendo utilizado, que é uma bizarrice, e o clube fica com prejuízo, porque ele vai ter que cobrar na justiça, e nem sempre dá para cobrar na justiça, porque são muitos casos. Quer dizer, dá para cobrar, mas é mais custoso, né, o uso de advogados. Isso é a explicação por que o clube começou a usar Pix em boa parte da compra dessa final agora. E voltou a acontecer alguns momentos desse processo. É essa coisa de cartão, que ainda não aconteceu porque o cara não cancelou, não teve jogo, mas outra é de uso, eles descobrem que cambista, há indício que é cambista, que é o sócio-torcedor. Como que percebem isso? O cara tem o CPF dele com mais de um plano, ou tem mais de um plano, todos registrados no mesmo endereço, e com CPFs diferentes, mas registrados no mesmo endereço. Quando o clube pega esse tipo de indício, ele cancela o ingresso e o ingresso volta. Então, vários dos setores que estavam dando como esgotados foram voltando para o sistema. Além disso, também teve alguma reserva ali. Até o fim da noite de ontem, você tinha uma sobra ali de entre 2.000 e 2.500 ingressos, algo nesse sentido, desses 56 mil. O estádio vai estar cheio e o preço do ingresso, óbvio, também teve impacto disso. O estádio vai estar cheio, porém, pode ser que tenha alguma sobra e a explicação para a turbulência, digamos assim, nessa venda durante 8 dias foram isso aí, essas questões. Muito bom. O Nunes Silva Alvinegro tá falando que eu preciso de um suco de limão com mel. Nossa, eu tô precisando mesmo. Eu trouxe da Oceania alguma virose e que tá demorando para passar. Tudo na Austrália assim, né? Tubarão que te mata, cobra que te mais venenosa, é isso. As viroses também são difíceis lá. Pra gente passar finalizar a história do Flamengo, o Flamengo joga hoje pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense em Cariacica, no Espírito Santo, sem o Felipe Luiz, que sofreu uma lesão na coxa direita, e sem o Ayrton Lucas, que está suspenso. E aí, quem achou que jogar no Espírito Santo fosse dar mais tranquilidade para o time, achou errado, porque teve protesto no aeroporto com gritos de time sem vergonha. E agora, além desse valor alto dos ingressos que a gente falou, e as críticas ao trabalho de São Paulo, tem essa lesão do Felipe Luiz. Você acha que o Flamengo chega mais pressionado para essa final do que o São Paulo, Danilo? O Flamengo é o favorito, é o time que precisa ser campeão na temporada, porque não ganhou nada ainda e tem uma folha caríssima, toda aquela questão que a gente sabe de investimento, é o time que tem mais jogadores caros e que tem um melhor banco e toda a questão que a gente discute durante toda a temporada. Então, realmente é o time que, digamos assim, tem mais obrigação. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, está o São Paulo, que não ganha nada de relevante desde 2012. Então, não consigo falar que o Flamengo é muito mais tem muito mais obrigação. Mas tem um pouquinho, sim. Naqueles favoritômetros, naquelas porcentagens, eu diria que a pressão tá 60-40, digamos assim, né? Mas a expectativa em cima do São Paulo, especialmente depois da eliminação da Sul-Americana, é muito grande. Mas o Flamengo terminar o ano sem ganhar nada, porque o brasileiro não vai conseguir chegar, né? Pro Botafogo, assim, só se acontecesse um milagre, digamos assim, né? Então, terminar o ano sem ganhar nada seria um negócio muito mais anormal do que a gente ver o São Paulo terminar uma temporada sem ganhar um título. Agora, o jogo contra o Atlético, Rodrigo, pode ter alguma influência no time para essa final? Domes, sempre tem alguma influência. Agora, o Flamengo não tem o Felipe Luiz, né? Não tem a Arrascaeta, mas o Atlético também está todo depauperado, né, para esse jogo, né? Não tem o Vitor Roque, enfim, eu agora esqueci todos os desfalques, mas o Atlético não tinha 3 ou 4. Todos esse jogo de meio aí, logo voltando à data FIFA, todos os times estão meio remendados, digamos assim. Eu acho que assim, para a final, o problema, o Felipe Luiz é uma questão, mas ele possivelmente não fosse titular, às vezes o São Paulo estava escalando, às vezes era o Ayrton, e pode ser que tenha a volta do Arrascaeta e do Luiz Araújo, que estão aí num esforço para tentar jogar, se não esse primeiro jogo, o próximo, né? E o São Paulo tem o problema do Arboleda.
Então, todo mundo chega nessa época da temporada, muito jogo, todo mundo fica remendado. Acho que tem uma pressão sobre o time, mas assim, eu não entendi muito bem a torcida ontem, de uma forma meio exaltada em protesto na porta do hotel. O time acabou de vir de uma vitória contra... Ok, a temporada não é boa, perdeu muita coisa e tal, mas acabou de vir de uma vitória contra o Botafogo num jogo difícil, que o time jogou bem, quer dizer, mostrou algum sinal de recuperação, tá na véspera de uma final, e achei meio exagerado assim, o clima ali que foi na chegada em Cariacica para o que é o momento, véspera da final, enfim, eu achei exagerado, mas a torcedora, o cara acha que não está satisfeito, o clube ali, o time tem um contato com o time e ficou meio exaltado ali. Acho que parece que teve muita crítica para a diretoria e para o Sampaoli, né? Acho que o Flamengo tem uma demonstração de reação. Prevejo que deve fazer uma final um pouco melhor. Tem esse senso de urgência que o Danilo falou, porque tem que ganhar um título, assim como tem o senso de urgência do outro lado. Então, nesse sentido, eu acho que eles estão iguais. Boa. Ô Danilo, você concorda com o Rodrigo? Exagerado esse protesto da torcida nesse momento? Só para fazer um aviso aqui, eu tentei reconectar, porque eu tava com um delay, eu via vocês olhando para mim e a pergunta não tinha chegado para mim ainda, vamos ver se melhorou agora. Eu acho, assim, tem um certo exagero, porque é aquele momento que, como disse o Rodrigo, o Flamengo está reagindo, veio uma vitória importantíssima contra o Botafogo e precisa, digamos assim, desse apoio do torcedor agora, numa final de Copa do Brasil. É um momento que o time precisa mais de abraço do que de críticas, né? Então dá para você fazer essa análise. Agora, o Flamengo tem um ano para lá de assim, conturbado, né? E eu acho que demorou um pouco até pro torcedor pegar um pouco mais pesado nas críticas com o Braz, com o Landim, porque ficou por um tempo, era treinador, era o Paulo Souza, volta Jorge Jesus, Danilo, não sei o quê. Estão xingando eles desde o início do ano. Não, mas acho que todos os jogos, mais do que os treinadores e mais do que os jogadores. Eu acho que a pressão sobre a diretoria eu já tem sido feita desde o início do ano, pelo que eu vejo. Tem protesto no aniversário do Gabigol, aí tem protesto contra o Arrascaeta participar de sei lá que programa, teve o protesto contra o negócio do Sampaoli. O Flamengo faz um tempo, Rodrigo, que a gente vê que tem muito dinheiro, tem muita contratação, mas que às vezes falta um norte de quem está no comando do Flamengo. Às vezes falta um olhar e você fala, olha, o Flamengo está indo por essa direção. Mesmo que não ganhe, às vezes, é uma questão de convicção. E eu não consigo ver no Flamengo uma convicção, um norte esportivo. Então é isso, assim, tem o protesto? Tem. Mas muitas vezes o foco, ele muda um pouco para um jogador. Pegaram no pé do Wesley, que, pô, é um garoto que tem altos e baixos, que é o normal da idade dele, que é o normal do que acontece com ele. Claro, eu entendo, Rodrigo, nos últimos anos tem alguns protestos, às vezes eles pegam no Landim, às vezes eles pegam contra o Marcos Braz, mas o foco, para mim, deveria ser 90%. Os jogadores, o Gabigol conquistou ok, não tá no melhor momento dele, já teve temporadas que foi decisivo pra caramba, essa temporada tá falhando, tá tomando decisões erradas, o Pedro teve a questão do altos e baixos, mas o Flamengo tá num momento de briga interna, soco, Gerson, um preparador físico, tá muito conturbado. Então, para mim, falta uma questão que vem mais de cima, um comando, um norte esportivo. Por isso que, para mim, o foco deveria ser quase que 100% nos caras, entendeu, Rodrigo? Eu entendo. Teve o protesto no início do ano, eles xingam o Landim, às vezes, dependendo do momento que acontece, do jogo, mas eu acho que poderia ser quase que só em cima deles. Que assim, eu acho que às vezes a gente leva muito em conta a crítica de rede social, e o parâmetro que eu tenho como maior parâmetro de torcida é a arquibancada. E a arquibancada, todos os jogos, quem sofre crítica são o Landim e o Braz. Todos os jogos, sem exceção. Então, assim, eu acho que eles estão sendo bastante criticados. E o triste é que não acontece nada, né, na prática. A torcida quase não é ouvida nesse sentido, né? Agora, você citou o desfalque do São Paulo, né, o Arboleda, a notícia que chegou ontem. Ele foi substituído e deixou o gramado de maca no jogo da seleção equatoriana contra o Uruguai pelas eliminatórias. E ele vem
tendo um papel muito importante nessa campanha do São Paulo até aqui. O quanto o São Paulo vai perder sem ele, se ele não conseguir jogar a final, Danilo? Para mim, o São Paulo perde muito, mas assim, muito mais, mas muito, bota muito nisso, perdendo o Arboleda em relação ao Flamengo, se perder mesmo o Felipe Luiz. Como disse o Rodrigo, talvez ele nem fosse titular. O São Paulo ele faz muitas mudanças, altera muito a escalação. Então, para mim, essa perda provável do Arboleda, o Arboleda sai de maca num jogo no Equador na terça-feira, se ele conseguir jogar no domingo, são aí em menos de uma semana com uma lesão muscular, seria algo assim de se admirar. Então, para mim, é bem pouco provável que ele jogue. Claro que precisa do exame, precisa saber, precisa ter certeza, mas pelo que a gente já viu acontecer no futebol e tudo, é bem provável que ele não jogue. E aí é uma perda gigantesca, porque o Arboleda, embora tenha alguns episódios aí, né, de algumas trapalhadas em alguns clássicos, alguns jogos decisivos, ele às vezes comete erros que ficam marcados, mas nessa sequência recente ele está muito bem, é um dos líderes aí do time. Então, realmente, São Paulino pode ficar muito preocupado com essa lesão dele. É uma baixa muito importante num momento crucial. Porque se ele pega uma lesão muscular e fica aí 15 dias parado, digamos assim, ele vai perder os 2 jogos praticamente. Porque ele vai ter que ficar parado, vai voltar depois com um pouco menos de ritmo. Então é uma perda muito importante que o São Paulino pode ficar realmente de cabelo em pé. É bem justificável que o São Paulino hoje vá na igreja, vá no centro, qual seja a sua fé, faça muitos pedidos aí, porque o Arboleda é um jogador muito importante para o São Paulo. E o torcedor já tá preocupado nele. Como o Rogério Matuque tá falando aqui, estamos ferrados sem ele, carinha triste. Enquanto o Nunes Silva diz que o Felipe Luiz fazia falta antes, hoje não faz mais.